Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui na Latinoé 2020. Esse ano completamente online. Prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre internet das coisas, sobre segurança da informação, um pouco sobre computação forense também. Vou falar um pouco sobre investigação desses vazamentos ou invasões também em relação à internet das coisas. Meu nome é Gilberto Sudré. Vou rapidamente me apresentar e a gente vai começar então o nosso bate-papo aqui. Antes de me apresentar, quero já de antemão agradecer a organização da Latinoé 2020 pelo convite. Fico muito honrado sempre em participar do evento, que para mim é o evento mais nerd da Latinoamérica. Então, ou seja, é um grande prazer sempre estar aqui conversando com vocês sobre a parte de segurança da informação, sobre computação forense, né? Muito bem, deixa eu passar aqui. Me apresentando, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou instrutor da Cisco como CCNA e na especialização de CCNA CyberOps. Sou instrutor da S-Console no curso de CHFI, na parte de computação forense, e instrutor também da Exim na formação de privacidade e proteção de dados. Sou professor da Academia de Polícia do Estado do Espírito Santo, na área de computação forense, e professor da Emerge, a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, no curso Cybercrimes. Sou diretor técnico da APECOF, Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, e faço parte aqui do LabSeg, que é o Laboratório de Pesquisa na área de Segurança da Informação e Computação Forense. Também sou comentarista da CBN Vitória e da TV Gazeta na área de tecnologia. E também faço parte da HTC, uma Associação Internacional de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia. Aqui são alguns dos livros que eu editei como autor ou coautor. Esse em verde, que está logo na parte central aqui da tela, foi lançado na terça-feira passada, é um livro da Sociedade Brasileira de Computação, que tem uma série de assuntos interessantes, e eu fui convidado a fazer parte, dividir o capítulo de crimes digitais, né, dessa obra. Então, foi um grande prazer para mim sobre isso. Também faço parte do grupo de autores do Tratado de Computação Forense. Meu capítulo foi de investigação de crimes da internet em relação a isso. Aqui tem algumas fotos de participação de congressos que eu tenho frequentemente, tenho o hábito de sempre participar de eventos, participar tanto na parte nacional como na parte internacional. E aí até vou fazer uma rápida um quiz aqui com vocês. Essa foto do lado canto esquerdo superior, né? Alguém conhece quem é esse senhor que está aqui comigo na foto? Alguém sabe? Vamos ver se alguém tem alguma sugestão sobre quem é esse senhor aqui. Ele está um pouco diferente, talvez um pouco mais gordo, mas não sei se alguém tem essa visão. Ele é o Kevin Mitnick, né? O famoso Kevin Mitnick também, né? E do lado de cá, né, do lado direito, no canto direito superior, um outro uma figura conhecida também, que é o Kevin Paulsen. Ele tem uma história super interessante, né? Ele teve um concurso numa rádio FM na Califórnia, que eles estavam sorteando uma Porsche amarela na milésima ligação que um ouvinte fizesse para a FM, né? Ele invadiu a central telefônica da rádio e hackeou a central, porque quando chegasse na milésima ligação, na verdade a central telefônica ligaria para ele, né? E aí ele ganhou a Porsche, na verdade ficou com a Porsche durante um ano, depois descobriram, aí teve uma série de desdobramentos jurídicos nessa situação, mas, ou seja, algumas questões interessantes aí sobre isso. Mas vamos falar então do nosso tema de hoje, que é a parte de internet das coisas, como a internet das coisas pode estar espionando você, pode estar invadindo seus dados, sua privacidade. Então, vamos falar um pouco sobre a internet das coisas, ou conhecido como IoT, falar um pouco sobre riscos à privacidade e riscos à saúde, que hoje a gente já enfrenta com a internet das coisas. Vou falar de alguns ataques utilizando a internet das coisas, e eu tenho um estudo de caso que eu desenvolvi aqui, analisando o tráfego de um relógio, um smartwatch, né, chinês, né, smartwatch chinês, e ele mostra um pouco de como é que, subrepticiamente, ou seja, de forma quase escondida, ele começa a ter contato com outros sites que não são exatamente sites adequados, ou talvez não sejam adequados nessa situação. Então, a gente tem uma visão, vou mostrar um pouco
desse meu estudo de caso, um caso prático, né, de como é que foi feito, inclusive, essa minha análise e que conclusão eu cheguei em relação a isso. No final, eu vou falar um pouco sobre desafios da investigação desse tipo de dispositivo de internet das coisas, de IoT, e uma rápida conclusão a esse caso. Então, falando um pouco de internet das coisas, né, basicamente do ambiente de internet das coisas, vamos falar um pouco sobre como surgiu o termo. Então, em 1999, um profissional chamado Kevin Aston, ele 99, veja, então temos bastante tempo, quase 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, ele propôs o termo internet das coisas. Ele é um professor do MIT, né? E mais tarde, né, ele escreveu um artigo onde seria possível acumular dados, né, de nossos corpos com uma precisão muito maior do que tinha atualmente. Então, veja que ele já é um termo conhecido, né, bastante antigo em relação a isso. Nessa definição, o Gartner ele define que é uma rede de objetos físicos que possuem tecnologia embarcada para comunicar, captar sinais, interagir consigo mesmo ou com o ambiente externo. Aqui tem uma questão importante, como a gente começa a analisar a internet das coisas, o dispositivo de internet das coisas, que é um dispositivo que ele tem um pé em cada mundo. Ele tem um pé na internet, que ele está conectado na internet, mas ele tem um pé também no mundo analógico, ou seja, ele consegue interagir com o mundo analógico de alguma forma, seja captando áudio, seja captando vídeo, seja fazendo algum tipo de ação física, né, de abrir uma porta, fechar uma porta, gerar um sinal elétrico ou eletromagnético. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, ou seja, isso reside, talvez, o grande ponto central de riscos da internet das coisas, quando ele tem esse pé, né, em cada um dos mundos, né, exatamente. Ele pode estar tanto interagindo com a internet, quanto interagindo também com o mundo analógico em relação a isso. Quem imagina sobre essa questão de internet das coisas, que tem um pequeno gráfico, um gráfico da Cisco, né, que mostra a evolução do número de dispositivos de internet das coisas. Em 2020, nós estamos aqui em 2020, a estimativa é que temos mais de 50 bilhões de dispositivos de internet das coisas hoje já conectados à internet no mundo. Então, ou seja, uma coisa bastante importante ou grande, né? Ou seja, nesse caso de ambiente de internet das coisas nessa situação, né? Bom, quem está em dúvidas de se ainda tem algum dispositivo em volta da gente, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Tem os assistentes pessoais, Alexa, o Siri, né? O Google Assistente. Aqui tem esse ícone amarelo, esse pequeno poste amarelo aqui pequeno, ele é um sensor de umidade alimentado por energia solar e comunica via Wi-Fi. Ele monitora exatamente a umidade do solo em grandes plantações para ajudar o agricultor nessa situação. Além de questão de lâmpadas inteligentes, o famoso geladeiro inteligente que sabe o que tem dentro, está faltando alguma coisa, se já passou do prazo de validade daquele alimento. Dispositivos de monitoramento ou de monitoração do ambiente do seu corpo humano, como frequência cardíaca, pressão, oxigenação do sangue, né? Uma série de outras situações. E aqui um outro item curioso, talvez, a Hughes. Hughes é uma fabricante bem famosa de fraldas, né, para bebês, né? E ele lançou um produto chamado TweetP, né, que é um pequeno dispositivo que você conecta na fralda da criança. E se ela fez xixi, por exemplo, o dispositivo gera um tweet, né, para o pai ou para a mãe, ou para o responsável, dizendo que está na hora de trocar a fralda. Então, veja que nem os nenéns ficaram livres dessa situação aí de internet das coisas, né, para isso. Muito bem, vamos lá. Bom, falando em relação de quantidade, olha só, o número de conexões de IoT já supera de smartphones dos Estados Unidos. Veja que a quantidade de smartphones dos Estados Unidos é bastante alta, e mesmo assim, né, eu tenho um número de conexões de IoT já muito mais altas do que isso. E vejo que é uma matéria que não é desse ano, uma matéria mais antiga, e mesmo assim, já vê que desde essa época já tinha uma quantidade muito grande de dispositivos de internet das coisas disponíveis por aí, né? Quais são as características, então, do dispositivo de internet das coisas? Primeiro, tamanho reduzido. Então, ele pode estar embutido em qualquer lugar. Pode estar embutido na roupa, pode estar embutido num óculos, pode estar embutido num automóvel, numa porta, numa janela, num eletrodoméstico qualquer. Então, ou seja, bastante diminuto, né, essa questão. Existem no mundo real e digital. Então, como eu comentei, ele tem um pé em cada local. Então, isso é uma questão que ele tem essa dualidade, né? Se comportam de maneira autônoma. Normalmente, eles têm um software embarcado, né,
com o sistema operacional, processador, memória, e eles tomam decisões, né, seja baseado no aplicativo ou no software que está embarcado a eles, são interativos com o mundo real. Então, como eu falei, ele tem sensores, presença, sensores de umidade, temperatura, vídeo, áudio, e também atuam, ou seja, eles podem fechar uma válvula, abrir uma porta, fechar uma porta, apagar uma luz ou acender uma luz. Então, ele tem uma interatividade e normalmente estão conectados via uma tecnologia sem fio. Aí eu botei alguns exemplos aqui, o Zigbee, RFID, NFC ou mesmo Bluetooth. Então, ou seja, temos vários tipos diferentes de conexão aí do dispositivo de internet das coisas, nessa questão. E aí, a pergunta que fica é exatamente por causa de todas essas características de quantidade de dispositivos disponíveis, nessa questão, por exemplo, de ter acesso à parte física e à parte de internet, quais são os riscos e as vulnerabilidades dos dispositivos de internet das coisas, né? Então, vamos falar um pouco de riscos e vulnerabilidades nesse caso. Então, primeiro, né, como o dispositivo está ligado na internet, né, e aí muitas vezes está ligado na internet corporativa, né, ou no ambiente doméstico, numa rede doméstica, eu tenho um grande aumento da superfície de ataque, né? Ou seja, quando eu tinha anteriormente apenas, né, o item de basicamente de acessar computadores, smartphones para invadir uma certa rede, agora eu tenho uma superfície de ataque maior, porque agora praticamente qualquer webcam, qualquer sensor de temperatura ou qualquer sensor de presença pode ser um vetor de ataque dentro da minha rede. Então isso eu tenho que tomar. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco bem interessante que mostra exatamente essa situação, né? Pode ser um ponto de vazamento de informações privadas, então, ou seja, informações pessoais, informações de saúde, informações de comportamento das pessoas. Então, informações privadas podem ser coletadas e vazadas, nesse caso, né? E tem também uma situação de risco de vidas. Por exemplo, dispositivos médicos, até automóveis conectados via internet, que tem, por alguma chance, um risco, né, de eu ter algum tipo de acidente causado por uma invasão como essa, nesse caso. Então, falando basicamente dessa situação, aqui tem uma matéria, né, falando que a segurança da internet das coisas é um bom relógio, porque exatamente os sensores, né, eles têm o internet das coisas, como eles são muito simples, eles não têm uma proteção normalmente muito grande. Então, eles não usam criptografias muito sofisticadas, ele não tem sistemas operacionais que têm muitos mecanismos, ferramentas de bloqueio. Então, ou seja, normalmente, por definição, são elementos inseguros, né, que estão conectados à rede. Então, essa é uma questão da internet das coisas. Vou dar aqui alguns exemplos, né, desse caso. O primeiro deles são riscos à saúde. Então, por exemplo, hackers, né, poderiam alterar essas bombas de administração de remédios, né, de medicamentos, de forma muito lenta, né? Essas bombas, algumas delas são conectadas à internet para monitoramento, para permitir o monitoramento remoto da situação da bomba. Então, eu tenho essa bomba ligada na internet, ou ligada na rede interna do hospital, e caso um atacante tivesse acesso a essa bomba e pudesse mudar os parâmetros dessa bomba, um medicamento que deveria ser administrado em algumas horas, né, poderia ser administrado em minutos, causando um risco à saúde do paciente. Então, essa é uma primeira questão, né? Ou bombas de insulina também, né? Essas bombas de insulina são, basicamente, elas coletam a informação do nível de açúcar no sangue e fazem a administração automática de insulina em diabéticos, né? Essa comunicação é feita normalmente por Bluetooth, né? E algumas dessas bombas ou esses dispositivos de administração de insulina têm algumas vulnerabilidades que permitiria que o atacante próximo a essa bomba, através de uma conexão Bluetooth, ele conseguisse fazer com que houvesse uma injeção maciça de insulina, causando um problema de saúde, né? Ou seja, um problema de saúde no sentido do paciente. Então, esse é um risco à saúde também, caso tenha dispositivo de internet das coisas. Como eu falei, todos esses dispositivos são conectados de alguma maneira a uma rede Wi-Fi ou uma rede Bluetooth e tem um programa autônomo, né, integrado. Com isso, ele conseguiria tomar decisões, por exemplo, de fazer administração de insulina em pacientes, por exemplo, né, para isso.
Outro tipo de risco à saúde, esse aqui é bem grave, né? Aqui tem uma matéria dizendo que 465 mil marca-passos estavam vulneráveis, né? O marca-passo é um dispositivo que é implantado no paciente para monitorar e controlar a frequência dos batimentos cardíacos. Esses marca-passos, normalmente, eles são programáveis a partir de um aplicativo, a partir de um transdutor que emite, através de ondas eletromagnéticas, comandos para programar. Então, o médico, né, através de uma aplicação, programaria, né, esse marca-passo de forma a dizer exatamente como é que ele deveria funcionar para aquele paciente específico. Pois uma linha de marca-passos foi descoberto que tinha uma grande vulnerabilidade e um atacante remotamente poderia fazer uma emulação desse aplicativo e dar comandos para o marca-passo de forma que ele pudesse desregular ou fazer algum tipo de ação danosa para o paciente. Então, veja que é uma questão bastante grave nesse caso, né? Nessa situação, né? Por isso, né? Muito bem. Até vou até para abrir aqui, pessoal, quem quiser mandar perguntas, eu estou aqui monitorando aqui o chat também, quem quiser fazer perguntas, estou à disposição aqui também. Um abraço também para a Rafaela, me mandou um abraço aqui para mim. Obrigado ao meu amigo Marcos Sirico também, boa tarde. Aí, obrigado pela presença aí a todos que estão aqui nos assistindo aqui. Muito bem. Então, voltando aqui à questão do marca-passo, é uma questão bastante grave, né? Ou seja, que ameaça os usuários de marca-passo. Então, veja que é um dispositivo que tem um software embarcado, tem uma decisão, ele pode tomar uma decisão, inclusive gerando pulsos elétricos para controlar o ritmo cardíaco, mas pode, por alguma maneira, estar descontrolado, e isso tem algum problema em relação a essa situação. Outro exemplo, né? Um hacker usou um aquário inteligente para invadir um cassino. Na verdade, esse aquário inteligente, ele tinha uma controle de temperatura, né, nesse aquário, e esse controle era monitorado remotamente, e esse sensor de temperatura era conectado na rede do cassino, né, e um hacker invadiu, né, ou se conseguiu ter acesso a esse controle de temperatura, e dali ele serviu de ponto de entrada, né, para invadir o resto da rede do cassino. Também é uma situação dessa natureza, né, aqui. Esse também é um exemplo que eu gosto bastante, né? Que uma máquina de café que hackeou uma petroquímica. A ideia, seja, o caso é bem parecido, na verdade era uma cafeteira que tinha embarcado o Windows e ele tinha na sua tela aqui na frente, exibindo a previsão do tempo, basicamente, né? E esse Windows, ele acessava a internet através de uma rede Wi-Fi para fazer a consulta do previsão do tempo para poder fazer a exibição, né, da previsão do tempo na tela. E com isso, o hacker conseguiu, através desse Windows, que provavelmente tinha algumas vulnerabilidades, invadir a cafeteira e dali para frente, como a cafeteira estava dentro da rede, né, da petroquímica, ele usou como vetor de entrada da rede em relação a essa questão. Então vejam que tem vários e vários exemplos diferentes de dispositivos de internet das coisas que poderiam, né, aumentariam a superfície de ataque no ambiente de uma rede convencional, tanto doméstica quanto uma rede corporativa para isso. Vou mostrar aqui agora um rápido vídeo mostrando exatamente um exemplo de um ataque que foi feito usando, né, um termostato, né, nessa situação. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela. Só que só um instante. Ok. Vamos lá. Aqui. Aqui, exatamente. Okay. The race is on to get a fully self-driving car to market. Autonomous car company Opticon promises a Cars that drive themselves. Opticon's new cars. Joining conference now. Destroyed data and deleted the backups. We can recover most of it, but some of the research may be gone for good.
According to the forensics, they may have had access to the blueprints. The FBI arrested a San Francisco man in connection with last month's Opticon. Hey, Brian, can I get you anything? Coffee or a soda or something before we start? So, walk me through it, step by step. Well, I took over the website to a bowling alley. Brian, this is not a joke. Okay, look. They have this research facility down the peninsula, and they're working on optical tracking cameras for driverless cars. So, just searching through social media, I get the names of a whole bunch of engineers who are working there. And as I'm looking them up, I come across this bowling league where a bunch of tech companies play every Wednesday. And this is an old school bowling alley with this really ancient website. And it has all the league info, company names, player names. Okay, so you hacked into a bowling alley website. Yeah. All right, explain how that works. It's called an iframe injection attack. It's this old exploit that hits anyone that visits the website. So a week later, this guy from Opticon suddenly has my malware on his laptop. Couldn't believe it worked. It was like a joke. What does that get you? Well, the next day he goes to work and he opens his laptop and he connects to the network. And that's it. I'm in. Yeah, but that still doesn't get you inside. I mean, they discovered it. They wiped the laptop, scanned the network. They didn't scan the whole network. The thermostat's part of the network. It's inside the firewall. It's connected to Opticon's entire network. You can get the whole standard configuration and password online in 30 seconds. I got it off the manufacturer's website. So they scanned most of the network. They didn't scan the thermostat. Then what? Then I just went exploring. It was a totally flat network, no subnets or anything. I could see everything, HR files, legal documents, R&D. When I found the blueprints, I realized I could make some money off these files. What happened after you sent the files? Oh, then I burned everything down. I wiped everything I could find, encrypted drives and deleted backups. Is the number down? The servers look corrupt. We're going to have to do a full restore for the backup. The backups are encrypted. This is deliberate. This is a major breach. Malware. You gotta call the FBI. I was just here, just trying to cover my tracks. And somebody paid you how much exactly? 75 Bitcoins. Nice. Not enough to retire on, but still. All right, Brian Page. Are you sure you don't know who paid you? European automaker Q-Car has beaten Opticon to market with their QX sedan, the world's first. Ok. Bom, como vocês viram no vídeo, né, na verdade, o atacante ele usou um termostato que estava dentro da rede, conectado na rede da empresa, né, como ponto de entrada. As pessoas, os engenheiros, o pessoal de segurança da empresa limpou todos os computadores, removeram todos os vírus dos computadores, mas esqueceram exatamente do termostato. E o termostato foi exatamente o ponto de entrada, né, para a rede da empresa, né, e isso causou o ataque. Então, essa é uma situação, mostra que o dispositivo internet das coisas pode ser um ponto vulnerável dentro da rede. Deixa eu voltar aqui a minha tela, a gente compartilhar aqui novamente. Vamos lá. Esse é um caso que eu gosto bastante de mostrar. Não sei se todo mundo já viu, ou pelo menos já teve contato com esses robozinhos, né? São robôs aspiradores que vão aspirar a nossa casa. Você deixa ele andando pela casa, ele vai mapeando e vai passando pela casa limpando. O que acontece é que o Roomba é um dos maiores fabricantes desse tipo de equipamento eletrodoméstico, né? E ele anunciou, isso é uma matéria de um jornal, do The Guardian, anunciou que ele ia vender, né? Ou seja, já que esses dispositivos andam pela casa, eles mapeiam o desenho, né? Ou seja, a planta da sua casa, né? Ele sabe onde tem os móveis, onde tem as paredes, né? Então ele ele já anunciou que ele ia vender, né, para Google, Amazon e Apple a planta baixa da casa dos usuários do Roomba. Com isso, o que ia acontecer? O Google, por exemplo, a Amazon, poderia oferecer para um usuário, dizendo assim, olha,
que tal você comprar essa mesa de centro aqui, que ela vai caber exatamente entre a sua televisão e o sofá, porque ele sabe exatamente qual é a distância que tem entre o sofá e a televisão. Então veja que é uma grande invasão à privacidade, né, dessa situação. Outro caso bem interessante é o uso de smartwatches, né? Os smartwatches, eles têm sensores muito precisos, né, de posicionamento, né, ou de vibração, ou de movimento do braço, né? E com isso ele pode, por exemplo, monitorar, né, a posição da mão ou do punho, né, quando você digita uma senha, por exemplo. Então, um dispositivo como esse, infectado com o vírus ou capturando essas informações, poderia facilmente saber a senha que você digita. Então, vou mostrar aqui um outro vídeo, também muito rápido, esse é bem curtinho mesmo, mostrando exatamente essa situação, né, de um smartwatch que poderia fazer esse monitoramento da sua digital, como você digitaria a imagem. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Ok. Bom, um vídeo curtinho, mas deu para ver que, basicamente, usando, né, a posição do braço ou do punho, ele conseguiu saber quanto ele andou, que de senhas ele digitou, tanto no ATM, quanto no desbloqueando o celular, quanto também fazendo lá o acesso ao computador. Então, veja que o smartphone tem esse ponto vulnerável nesse caso aqui, né? Bom, e a questão do celular também. O celular, ele também tem essa situação de poder monitorar exatamente tudo que você faz ou tudo que você anda. E algumas pessoas podem imaginar, mas eu não tenho, por exemplo, eu deixo meu celular desconectado da internet, ou tiro lá o meu plano de dados, desligo meu plano de dados, porque aí meu celular não consegue transmitir essa informação. Então eu vou mostrar um outro vídeo aqui agora também, para mostrar que como é que o telefone, mesmo desconectado, mesmo sem chip, pode coletar suas informações que você tem. Deixa eu abrir aqui também uma outra janela para a gente ver essa questão. Ok. Espera aí. Não. Agora sim. We agreed to it when we set up our phones. So we wanted to figure out what exactly Google is learning about us throughout the day. So here's what we're going to do. We have two identical phones. The only difference between these two phones is this one is in airplane mode. Both of the phones lack a SIM card, and they haven't been set up to access any Wi-Fi networks. So for all intents and purposes, these phones have no connection to a data network. We're going to keep them with us throughout the day. And while I travel around DC, we're going to figure out just what Google is finding out about me. Our first stop, Sim's Convenience Store, just outside of Fox Bureau, for a quick coffee. From there, we took a walk to the Capitol and took a quick walk around the Senate office buildings, and then decided to hop in a car and head around town. Hello. We're going to the Children's Hospital, please. To run our test, we had to do more than walk the block, so we took a tour around our nation's capital. First, due north to the Children's National Medical Center Hospital, then west to St. Albans School and the National Cathedral. Our tour around town was a 14-mile journey that lasted more than an hour. The entire time, the phones had no access to the internet. Oh my goodness. Not a Wi-Fi connection and not any cellular data service. It almost seemed quaint to assume that Google wouldn't even be able to collect data on me. Let's head back to the Bureau, my friend. Oh, that church is beautiful. Google's business model is simple. Collect data on its users and then use that data to sell targeted ads.
It's a business model called surveillance capitalism. But does that critical data collection work even when your phones aren't connected? So we're back here at our Fox Bureau in DC, and we've got both of our phones exactly how we left with them. The only difference, really, I snapped a couple of bad selfies at the National Cathedral. But otherwise, they have stayed in my pocket for the entire day. So let's find out what they know. This is our man-in-the-middle device. It's basically a Wi-Fi network that these phones are going to connect to once we turn their Wi-Fi on. It's going to pass data through it on the way to Google. But on the way, we're actually going to get a copy of the same data that Google's going to get. We'll be able to decrypt it and then find out where we've been throughout the day. Within minutes, the numbers rolled in. The phone that wasn't on airplane mode registered more than 100 locations, 130 activities, and even 152 barometric readings. As soon as it hooked up to our Wi-Fi, it transmitted 300 kilobytes of data straight to Google. The phone even logged our exact locations, tracking us all around town, the Capitol, the hospital, the school, and the cathedral. Now, you may notice what's missing here is the exact route that we took, but it got that data too. It knows when I got out of the car. The metadata has a time log down to the very second, tracking everything when they think that you're walking, riding, and yes, even getting out of the car. Okay, so you're thinking, this isn't a big deal. I'll just put my phone in airplane mode. Yeah, we thought of that too. This is the other phone that we had with us that no SIM card also remained in airplane mode the entire time. Let's see what kind of data it captured. The phone with airplane mode activated actually logged more locations and activities than the other phone, and it also transferred hundreds of kilobytes of data to Google as soon as it was activated. The only thing that's missing from this map is our stop at the Children's Hospital, but it still knows we were there. There it is. Exiting vehicle, 100% accuracy. Through complicated user agreements and free software, Google gets users to sign away their privacy for nothing. They're even following you in the places that most people would expect total privacy. Government buildings, a children's hospital, a private school, a church. Every move you make, every step you take, Google is watching you. Ok. Bom, deu para ver claramente aí que a questão do celular, ele fica monitorando e capturando, mesmo que não está conectado à internet. Então, a gente tem várias situações em relação aos celulares, em relação a dispositivos, como eu mostrei, de internet das coisas, em relação a isso. E aí, vamos agora para o estudo de casos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente, né? E agora eu vou mostrar exatamente a parte uma parte prática, né, que eu desenvolvi aqui. Vamos lá. Bom, e aí quem lembra dessa imagem, quem já viu essa imagem é 1984, do Grande Irmão, né, um filme baseado na obra de George Orwell, que mostra exatamente essa vigilância, né, completa do Estado perante as pessoas. Mas vamos lá. Bom, o estudo de caso exatamente que eu desenvolvi aqui é para esse relógio. Tem esse relógio aqui que está na minha mão. É um relógio vendido relativamente barato, R$ 89,00, está vendido no Mercado Livre, inclusive, né, esse relógio aqui, né? Eu adquiri o relógio, né, e resolvi fazer alguns testes em relação ao relógio, em relação à conexão dele com a internet, o que ele estaria monitorando do meu uso, né, do meu dia a dia, né, para isso. Aqui tem a especificação do relógio, né, você tem aqui a parte da caixa, a tampa, né, a imagem da tampa, e aqui uma especificação melhor aqui dos parâmetros do que ele funciona aqui, o relógio em si, né, nessa questão. Muito bem. Quando você ativa o relógio, né, ele tem na parte de menu um pequeno QR Code que você, ao ler esse QR Code pelo seu celular, ele te envia, né, para um site para fazer o download do aplicativo que vai fazer a conexão entre o telefone e o relógio, né? Então, ou seja, é um aplicativo do próprio smartwatch que faz essa conexão e faz o sincronismo entre os dados do relógio e os dados do celular. O aplicativo é esse aplicativo aqui, né? Uma coisa que me chama a atenção logo no começo é que é um aplicativo chinês, né? De uma empresa chinesa, né? Então tem aqui as telas do aplicativo. Eu instalei esse aplicativo no celular. O celular era não era o meu celular, era um celular zerado, né? Então aqui tem esse celular aqui que eu
que eu usei, eu resetei completamente o Android do celular, estava zerado, completamente sem nada, estava só conectado à rede Wi-Fi, não tinha chip, né, no aparelho, e não tinha aplicativo nenhum instalado, a não ser aquele que aparece quando você reseta o smartphone, né, para isso. E aí o primeiro aplicativo que exatamente foi instalado no smartphone foi esse aplicativo, né, do telefone, do relógio, do smartwatch, para isso aqui. E aí, logo que eu instalei o aplicativo, ele faz o pareamento via Bluetooth do smartwatch com o relógio. Então, tem aqui, né, ele fazendo o pareamento, né, do relógio e o celular, né, nesse caso. E aí, o ambiente de teste que eu coloquei, o que eu montei, basicamente era esse aqui. Eu tinha o relógio, né, que eu mostrei, eu tinha o celular, que só tinha instalado esse aplicativo básico, que era o aplicativo do smartwatch. O telefone celular estava conectado numa rede sem fio à parte, numa rede sem fio de teste, na minha bancada de teste aqui, que só tinha o celular conectado nela. A conexão do Access Point com a internet, do roteador da internet, tinha aqui um TAP, né, ou seja, uma escuta, conectado a um notebook que tinha instalado o Wireshark. Então, o que eu fiz basicamente eu queria saber o que o aplicativo ou o smartphone ia consultar ou enviar de informações para a internet ou receber de informações da internet, porque, na verdade, nesse caso aqui, a única conexão que tinha nesse Access Point era o smartphone que tinha o aplicativo do smartwatch. Então, basicamente, o que passou por aqui, basicamente, era o tráfego que vinha do smartphone em direção à internet ou vice-versa, nesse caso aqui. E o que foi monitorado? O que eu monitorei? Basicamente, algumas coisas que eu fiz a captura. A primeira delas foi a ativação do Android, né? Quando eu resetei o smartphone, que eu habilitei novamente toda aquela parte inicial de início, né, de informação de senha ou de e-mail do Gmail, eu monitorei para saber exatamente o que estava acontecendo no celular com o Android. Depois eu fiz uma outra captura, basicamente, dos dados que foram enviados para a internet quando eu instalei aquele aplicativo do smartwatch. Foi uma outra captura que foi feita, né? Quando eu executei o aplicativo pela primeira vez, já com o telefone conectado, né, eu também monitorei para saber se tinha alguma coisa diferente, ou se ele ia mandar alguma coisa para a internet separadamente, e também uma outra monitoramento à parte, quando o smartwatch sincronizou seus dados com o celular, né? Então tem uma outra captura. E depois eu deixei os dois parados, né, conectados, mas em repouso, porque poderia ser que o aplicativo não mandasse imediatamente para a internet dados que ele coletou. Ele daria um tempo até para não chamar a atenção de quem estivesse monitorando, né, que poderia estar mandando dados para a internet. E aí eu também deixei eles sem repouso também, né, para fazer a monitoramento para saber o que aconteceu. Muito bem. Então, quais foram os resultados desse monitoramento? Aqui está a tela do Wireshark, e aí eu basicamente capturei esses dados em áreas, né, ou em arquivos separados e fui analisar cada um deles separadamente. Então, basicamente o que eu fiz foi, cada um desses arquivos de captura, eu olhei exatamente a estatística de conversação. Esse aqui é o IP do smartphone, né, o 92.168.10.12, e para quem que ele falou e quanto de dados ele mandou para cada um desses endereços, basicamente, nessa situação. Então, maciçamente, né, o smartphone, mesmo não tendo dado nenhum meu, né, não tendo nenhum tipo de... Na verdade, a lista de contatos estava vazia, né, o smartphone mandou para a Claro e para o Google alguma coisa em torno de 30 megabytes de dados, né, ou seja, o smartphone estava zerado. Então, a primeira conclusão, assim, muitos dados do próprio smartphone foram enviados para Claro, né, o aparelho da Claro, e para o Google, né, de informações que estavam dentro do smartphone, versão, e-mail e outras coisas mais, para essa situação. Especificamente em relação ao aplicativo, quando o smartwatch sincronizou seus dados com o celular, uma coisa interessante apareceu no monitoramento. Basicamente, esses três endereços aqui, ó, né, ou seja, esse endereço, que é um provedor alemão, ou seja, ele recebeu
algumas informações, alguns megas de informação foi enviados para esse provedor alemão. Também foi enviado, apesar de não ter conta do Facebook habilitada nesse local, não ter nenhum tipo de login de Facebook, nem aplicativo do Facebook instalado, curiosamente, o smartwatch, né, e o smartphone, na verdade aí a aplicação, enviou uma série de informações também para o Facebook, né, para o IP do Facebook na Irlanda, né, curiosamente, na Irlanda. E também mandou uma série de informações para o provedor, algum site hospedado no Cloudflare, né, que é um outro provedor americano de dados. Então, veja que, mesmo sem ter conta no Facebook, mesmo sem ter nenhum tipo de situação que não tinha acontecido antes, né, ou seja, aconteceu só depois que eu instalei o aplicativo do smartwatch, dados do smartphone foram enviados para esse provedor e para o Cloudflare também, inclusive para o Facebook. Então, já levanta algumas suspeitas de que dados, né, do contato, né, dados do ambiente interno do meu smartwatch ou do meu smartphone foram enviados para esses endereços aqui que foram acessados. E quantidades maciças de dados, eu diria que mais de 1 mega para cada um deles foi enviado de informação para isso. Fora os vários megas que foram enviados para Claro e para o próprio Google também, nesse caso. Então, veja que isso foi para um tipo, né, de um telefone com um smartwatch. Isso acontece também com televisão, smart TVs, com dispositivos de câmera, webcam, que também não podem ficar abertos para a internet também, ou seja, isso expõe, né, como eu mostrei anteriormente, completamente o ambiente, né, tanto interno da sua casa, do seu ambiente interno do doméstico, como também a questão do ambiente corporativo, que é grave também, nesse caso, aquele exemplo que eu coloquei lá do ataque aquela fabricante de sensores de automóveis inteligentes, né? Isso também poderia ser um caso para uma empresa também estar vulnerável a esse tipo de ataque para isso. Então, nessa situação, né, o que a gente tem é um grande desafio em investigação, né, para esse tipo de vazamento de dados. Né? Por quê? Basicamente porque os dispositivos de IoT eles têm uma natureza muito heterogênea, ou seja, aqui eu estou falando de smartwatches, mas eu tenho sensores de presença, sensores de fumaça, sensores de fechamento e abertura de portas, ou seja, muitos dispositivos de IoT diferentes, né? E cada um deles tem sua arquitetura interna, tem o seu estrutura de processamento, de armazenamento de dados, né? Ou seja, isso complica bastante, né, a questão da investigação do vazamento de dados para essa situação. Né? A forma com que os dados são distribuídos, agregados e processados também é diferente para cada um deles. Né? Até smartwatches de marcas e modelos diferentes têm formas diferentes de armazenar os seus dados internamente, né, nesse caso. Né? Eles são distribuídos geograficamente, que muitas vezes é difícil você ter acesso físico a eles, porque eles estão fora da fronteira legal. Formatos de dados, protocolos, interfaces físicas são todas proprietárias, que dificultam também o processo de investigação, nesse caso. Né? Ainda, né, o tráfego de rede realmente pode, como eu mostrei, mostrar uma grande quantidade de informações. Por quê? Como esses dispositivos têm uma baixa capacidade de armazenamento, normalmente eles vão gravar os dados que eles coletaram na nuvem, ou então em provedores, no caso aqui, né, do dono do aplicativo do smartwatch. E aí, você monitorando o tráfego, você vai acabar, né, entendendo, né, qual é a lógica do processo, ou onde que ele está armazenando, ou muitas vezes o que ele está armazenando. Algumas comunicações foram feitas via HTTPS, o que você dificulta um pouco a quebra da criptografia, mas alguns dados até foram passados de forma aberta, né? E aí conseguiria até ver o que ele estava coletando, onde é que eles estavam exfiltrando do seu celular, né, do seu smartwatch ou do seu smartphone, para isso aqui. E os atacantes podem, nesse caso, mascarar as ações, misturando atividades normais do dia a dia com o dado que ele está mandando para fora, né, nesse caso. Então, essa é uma situação também, a análise do tráfego deve ser feita de forma detalhada, porque muitos tráficos que aparentemente são tráficos inocentes na rede podem estar trafegando, né, informações privadas dos usuários dos telefones, né, nessa situação. Muito bem,
Para a gente concluir, vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta também sobre a questão do IoT, do que a gente estava comentando aqui agora, né? O IoT é uma realidade, veio para ficar, né? Com certeza ajuda bastante, é uma facilidade, né? Uma integração com outros dispositivos é bom. Por outro lado, tem um problema de risco à privacidade e à segurança, tanto a privacidade das pessoas, né, como também a segurança de redes, tanto corporativas como redes domésticas, né? Então, nesse caso, ficar atento quanto à origem e uso desses dispositivos, né? A origem aqui, eu mostrei um aplicativo que era um aplicativo chinês, né? Nada contra, mas já é uma situação que me deixou um pouco, né, curioso para saber o que ele estava se comportando, como ele estava se comportando em relação a essa questão, né? Os dados capturados ou armazenados no dispositivo de IoT são ótimas fontes de evidência, né? O grande desafio é você saber exatamente aonde encontrar ou qual é a forma de interpretar esses dados, especificamente, para isso. Muito bem, pessoal, eu vou deixar aqui só um convite. Eu faço parte do SecurityCast, é um grupo, temos um grupo no Telegram, então t.me/seccast, que faz, na verdade, SecCast oficial, que faz uma discussão sobre segurança da informação. É o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa do mundo, na verdade. A gente tem mais de 2.800 participantes do grupo que podem fazer essa discussão. A gente vai trocar ideias sobre essa questão. Aqui tem os meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo, tem meu e-mail, LinkedIn, Instagram, né, e um site, né, que pode me encontrar nesse caso aqui, né, nessa situação. Vou deixar aberto, a gente tem alguns minutos ainda para a gente poder conversar sobre isso, né. Obrigado, Camila, pela participação. Leandro, exatamente, né? Nesse caso, sim, tomar cuidado com a origem dos dispositivos, né? Ou seja, dispositivos muito baratos, muitas vezes ele está colocando esse valor tão baixo para poder vender talvez uma quantidade maior de pessoas e atender ou atingir uma quantidade maior de pessoas monitorando os seus hábitos, né? Então essa é uma questão que a gente deve prestar atenção nesse caso. No mais, estou à disposição, vou deixar aqui aberto para quem tiver alguma pergunta a mais para ser colocada. No mais, agradecer mais uma vez a Latinoware pelo convite, fiquei muito honrado, né, de fazer parte aqui do Latinoware 2020, que é um evento agora online, né, um evento sempre muito enriquecedor, com muitas palestras legais, eu acompanhei algumas durante o dia, foram bem interessantes aqui. No mais vezes, obrigado, vou ficar lá à disposição. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou ficar aqui à disposição. Se não, mais vezes, obrigado e boa noite a todos, um excelente evento para todos. Obrigado.